Oi, pessoal. Hoje nós vamos iniciar o estudo de estruturas. E a primeira estrutura que nós vamos tratar é uma treliça. Então, vamos conhecer nesse vídeo um pouco de treliça. Então, vamos considerar aqui essa treliça, como está mostrado na figura, e ela recebe uma carga Q nessa posição. As treliças, elas são constituídas de barras, sempre presas pelas extremidades e suportam grandes cargas. Nós não consideramos os pesos destas barras, pois esses pesos são muito pequenos em relação às cargas que elas suportam. Imagine o seguinte, se você pegar uma régua, essa régua de plástico de 30 centímetros, se você quiser quebrar esta régua, qual a melhor maneira de quebrar a régua? Você logo sabe que se você pegar pelas pontas e tracionar essa régua, você não vai conseguir. Ela tem uma resistência muito grande. A mesma coisa, né? Se você comprimir, né, não deixando ela flexionar, dificilmente você vai conseguir quebrar. Entretanto, se você flexiona, rapidamente você vai conseguir quebrá-la. Ou seja, as barras têm grandes resistências à força de tração e de compressão, e não tem a de flexão. Então, essas barras, se elas estão interligadas nas extremidades, elas só vão receber força de tração ou de compressão, porque elas não estarão sujeitas a nenhuma força que tenderia a flexioná-la. Então, se a barra recebe força somente nas extremidades, elas estarão ou tracionadas, recebendo força dessa forma, ou comprimidas. E, portanto, essas barras, elas sujeitam grandes cargas porque elas têm muita resistência nesses sentidos. Pois bem, também considerando que essas barras recebem somente forças de tração ou compressão, elas não irão ter rotação. Elas poderão ter translação, mas se estão em equilíbrio, não terão nenhum movimento. Então, essa treliça, por exemplo, constituída então dessas barras, recebendo uma carga de 30 kN. Qual é a sua composição? Vamos conhecê-la melhor. Então, quais são as barras que formam a treliça? Nós temos a barra AB, a barra AC, a barra BC, a barra BD, a barra CD e temos os nós. O que é um nó? O nó é onde há junção de duas ou mais barras. Então, nós temos o nó A, o nó B, o nó C e o nó D. Portanto, essa treliça é composta de 5 barras e 4 nós. E quais são, né, os vínculos e as forças que estão atuando sobre a treliça? Então, essa treliça, ela está rigidamente ligada aqui ao vínculo A, que é um pino, né, ou articulação, e nós já sabemos que ele sempre irá exercer forças horizontais e verticais. E no ponto D é um rolete, ou balancim, né? Então, esse balancim ou rolete vai exercer apenas uma força vertical, porque ele não impede o movimento horizontal, impede apenas o movimento vertical. Enquanto que aqui impede o movimento horizontal, então tem a força horizontal, e impede o movimento vertical. Bem, vamos calcular, portanto, essas forças que atuam, então, no pino A e aqui no rolete, o balancim no pino em D.
Então, como que nós vamos calcular essas forças? Nós queremos, inicialmente, conhecer as forças externas que atuam sobre a treliça, para depois calcular as forças que atuam nas barras, utilizando a análise dos nós. Bom, para calcular essas forças externas, chamado de AX, AY e DY, nós vamos usar as condições de equilíbrio. A treliça é um corpo rígido. Ele está sujeito às condições de equilíbrio. Portanto, nós vamos aplicar a condição de equilíbrio de somatório de força igual a zero no eixo X. A única força que eu tenho no eixo X é o AX. Então, AX é igual a zero. No eixo Y, aquilo que vimos nos exercícios anteriores, AY para cima, DY para cima, positivos, menos 30 kN para baixo, negativo. Então, AY mais DY, menos 30, igual a zero. Vamos fazer, na segunda condição de equilíbrio, somatório dos momentos em relação ao ponto A. Se em relação ao ponto A, nós já sabemos que essas duas forças não causam rotação. A força de 30 kN vai causar a rotação no sentido horário, momento negativo. A força dy vai causar uma rotação no sentido anti-horário, momento positivo. O braço de dy é essa distância aqui em relação ao ponto A. O braço de 30 kN é essa distância aqui em relação ao ponto A, que foram dados. Portanto, o momento em relação ao ponto A vai ser dy vezes 12, aqui vale 8, e aqui vale 4, 12, menos, momento no sentido horário, 30 vezes 4 é igual a zero, então dy é igual a 10 kN. Se deu positivo, significa que o sentido que colocamos aqui no diagrama de força está correto. Então, é para cima. Substituindo o valor de dy nesta equação, nós vamos achar a y. A y é 30 menos dy, então a y vale 20 kN. Também está com sentido correto, porque deu positivo. Bem, esta é a fase de cálculo das forças externas. No próximo vídeo, nós vamos calcular as forças que atuam nas treliças utilizando o método dos nós. Aproveitando ainda, nós vamos precisar conhecer esses ângulos, esse ângulo aqui, beta, vamos chamar de beta, vamos utilizá-lo no próximo vídeo, e esse ângulo φ, que também vamos utilizar no próximo vídeo. Então, como foram dados essas dimensões, aqui 4 metros, aqui 3 metros, aqui 8 metros, podemos calcular essa distância BD e essa distância AB. E aí, por definição de seno de beta, cosseno de beta, seno de φ e cosseno de φ, nós calculamos esses valores que serão utilizados no próximo vídeo. Então, assistam ao próximo que vocês vão aprender a calcular as forças nas barras e saber se elas estão tracionadas ou comprimidas pelo método dos nós. Um abraço e até lá!